A gente vai conversar agora aqui na TV Diário do Sertão com o apóstolo Jonas Fernandes Júnior, Exatamente. que está à frente do Ministério Internacional Belém, na cidade de Parnamirim, na região metropolitana de Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Ele está visitando aqui o Alto Sertão da Paraíba, porque nesse final de semana foi o aniversário da igreja Fonte da Água da Vida. Rio de Água da Vida. Rio de Água da Vida, na verdade, de São José de Piranhas, que tem à frente o pastor Claudemir, que é também o presidente do COPED da cidade, que é o Conselho dos Pastores e das Igrejas Evangélicas. Apóstolo agora, quando esteve aqui há cerca de 5 anos atrás, era pastor. Por que foi que teve essa mudança? Não, eu já era apóstolo. Sempre foi? Sempre foi. Na verdade, eu tenho 12, 13 anos que fui consagrado apóstolo. O apóstolo, para vocês entenderem, bem simples, ele é o missionário. Quem é o apóstolo? É aquele que faz uma missão. A palavra apóstolo do grego é enviado. Então, eu fui consagrado por causa desse meu trabalho que eu tenho no Brasil todo e fora do Brasil, de ir em missões, né? Então, durante muito tempo se usou a palavra missionário, só que a palavra missionário não é uma palavra bíblica. É uma palavra que veio do latim, que reflete mais ou menos a mesma ideia daquele que tem uma missão. O apóstolo é uma palavra bíblica, é aquele que é enviado. Então, não é nada mais do que alguém que foi enviado com uma missão. E Deus me enviou aqui há cerca de 13, 14 anos atrás para dar um apoio à Igreja Rio de Água da Vida, ao meu saudoso, querido apóstolo Faustino e todos esses irmãos maravilhosos, Bispo Claudemir, apóstola Marta, pastor Alexandre, um povo maravilhoso, né, que agora a gente teve nos 28 anos da igreja. E para mim é uma grande bênção estar aqui com esses irmãos. Amo a Paraíba e especialmente o que eu considero minha terra também, Cajazeiras. O senhor tem raízes aqui também, né? Exatamente. Na década de 30, minha bisavó, minha avó, na verdade, veio com a família para cá, para Cajazeiras, e encontrou com meu avô, se casaram e foram morar em Natal na Segunda Guerra Mundial, né? Uma parte da família ficou aqui e outra parte está lá. Então, tem essa conexão com essa cidade. Amo demais aqui a Paraíba. Celebro a Paraíba. Como é estar aqui nessa região para celebrar o aniversário de 28 anos de uma missão? Rapaz, é muito bom porque se você vê o quanto a cidade de São José de Piranhas cresceu, se você vê o quanto a igreja Rio de Água da Vida cresceu e desenvolveu, quando você vai ver a prosperidade da cidade, inclusive a própria transposição do Rio São Francisco, que passou por dentro da cidade, a gente vai dizer assim, puxa vida, foi uma grande transformação. Agora, do ponto de vista espiritual, eu quero dizer que quando nada disso existia, eu estava com o apóstolo Faustino, com o bispo Claudemir, orando e dizendo, Deus vai prosperar São José de Piranhas, Deus vai prosperar esse lugar, Deus vai abençoar esse lugar. E ontem eu estava vendo os canais da transposição, tudo aquilo, toda aquela grande estrutura que veio por dentro, passando por São José de Piranhas, e eu estava pensando, meu Deus, as palavras proféticas, elas brotaram nessa terra. E eu fico muito feliz. Ontem a gente estava numa festa muito grande lá na igreja, celebrando. É só gratidão a Deus, né? Ver aquelas famílias, ver aquelas pessoas que nos últimos 13, 14 anos a gente tem abençoado e visto como Deus tem feito. Eu fico muito feliz. Inclusive, a bênção sobre também a TV Diário do Sertão, que também oramos lá atrás e Deus tem abençoado, inclusive você. Obrigado. Está mais bonito, mais novo. Digo mesmo, você é bondade sua. Apóstolo, em relação a todo esse contexto que nós vivemos hoje, também, do ponto de vista também da igreja evangélica, da religião, nós sabemos que o Brasil é um país laico e muito tem se falado no Brasil hoje da ligação entre a política e a religião. O que é que mudou? Qual é a avaliação que pode ser feita hoje pelas lideranças religiosas no Brasil daquilo que nós tínhamos e do que nós temos hoje? Eu acredito que nós precisamos seguir em uma direção, sem paixão. Porque o que tem atrapalhado, dividido famílias, dividido igrejas, dividido pessoas é a paixão. E eu penso que hoje nós temos que seguir numa direção, que é a liberdade que o ser humano deve ter para avançar, para progredir. O ser humano tem que ter liberdade para criar sua família, tem que ter liberdade para empreender, tem que ter liberdade para viver a sua fé, inclusive liberdade para falar. Hoje, a nível mundial, há uma ameaça a essas liberdades.
Então, do ponto de vista político, o que eu penso e o que eu desejaria é que houvesse mais liberdade para que cada um pudesse expressar a sua opinião. E, do ponto de vista da igreja, eu penso que devemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo sendo pregado, as pessoas vão também tendo a condição de crescer na sua fé e também tomar suas decisões, né? A partir do momento em que eu cresço na minha fé, segundo a direção de Deus, eu vou tomar uma decisão, seja para um lado ou para o outro político. O que me incomoda muito hoje é o que eu vejo em alguns lugares, que é essa pressão política misturada com a fé. Isso é complicado, porque os políticos sempre vão passar. Mas a mensagem do Evangelho é quem transforma, é quem cura, é quem restaura, é quem resgata o drogado, é quem restaura a família, é quem traz a vida e que garante a vida eterna. Então, eu quero pregar o Evangelho. Na opinião do apóstolo, existem segmentos políticos que se aproveitam da fé das pessoas para tirar proveito político? Sempre existiu segmentos. E o que fazer? O que as lideranças evangélicas, religiosas, de um contexto geral, devem fazer para que essas práticas elas sejam evitadas? É muito simples. Jesus disse o quê? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Vamos pregar o Evangelho? Se você parar para pregar o Evangelho, você vai pregar o Evangelho para todas as pessoas. Amém? E uma vez que as pessoas conhecerem o Evangelho, elas vão tomar as decisões delas. Se a igreja se dedicar a pregar o Evangelho, a ensinar a Bíblia, eu acredito que a coisa está por aí, tá bom. Existem muitos segmentos religiosos hoje no Brasil, ao longo dos últimos anos, é verdade, e isso aflorou muito recentemente, divididos pela questão ideológica. E a ideologia, ela divide, é uma marca da ideologia a divisão. E essa divisão, ela está também impregnada no seio da religião. Qual é o mal que isso tem causado ao Brasil? É um mal terrível. Agora, veja só, o que é ideologia? Ideologia é eu querer que aquilo que só Deus pode fazer seja feito por uma estrutura humana, seja ela de direita ou de esquerda. Tá certo? Você sabe qual é a minha posição. E os que me conhecem aqui há algum tempo sabem. Eu tenho uma posição política. Mas eu tenho certeza que a minha posição política, ainda que eu considere a melhor e a mais adequada para o homem, ela não vai trazer o que só Jesus Cristo pode trazer na terra, que é paz, que é salvação, que é restauração. Então, o que eu acho que a gente precisa entender é que ideologia nenhuma, construção humana nenhuma, seja ela à direita ou à esquerda, vai trazer aquilo que Jesus pode trazer para o homem, a paz. Então, eu diria que o que nós precisamos fazer é pregar o Evangelho de Jesus Cristo e viver esse Evangelho. Deus está acima de qualquer ideologia. Claro, porque a ideologia é a construção humana para trazer aquilo que só Deus pode trazer. Só vai haver paz na terra quando Jesus vier. Os líderes religiosos que invertem essa lógica e colocam Deus dentro de uma ideologia agem contra a verdade do Evangelho. Em momentos de polarização como nós vivemos hoje, sim, há muito isso. Mas eu acredito que aqueles que são sinceros, eles começam a enxergar que não é por aí. Não é por aí. Se você observar realidades como a que eu vivi em Recife, quando eu era jovem, na década de 90, início da década de 90, havia uma polarização muito grande para a esquerda, onde que se abraçasse aquele modelo ali, você teria a paz no mundo. O Brasil caminhou para isso, a gente não viu paz. Depois vem, se abraça esse lado aqui, da direita, tem paz. E caminhou e a gente não viu paz. Onde é que está a paz? A paz está em Jesus. Eu volto a dizer para você que eu acredito que aqueles que estão realmente pregando o Evangelho, eles vão trazer a salvação que transforma a vida das pessoas. Essa polarização ela vai nos levar a um vazio e vai nos levar a nada. Apóstolo Jonas Fernandes Júnior, com a gente aqui hoje na TV Diário do Sertão. Qual sua... É bem verdade que quem lhe acompanha, quem acompanha seu ministério, sabe de sua posição pessoal, mas isso não está acima daquilo que é a verdade de Deus. Mas qual a avaliação que o senhor faz da conjuntura hoje no Brasil? Nós temos muitos problemas sociais, é verdade, muitos avanços a nível de Brasil, mas qual a sua avaliação da realidade hoje do Brasil? Eu vou resumir numa frase.
Precisamos de liberdade. As nossas E liberdades onde é têm que sido falta tolhidas. liberdade hoje? Nas nossas instituições. Precisamos de liberdade. E eu vou me deter por aqui. A liberdade de falar, a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressar opinião, ela tem sido tolhida em muitos aspectos. Mas não é uma garantia da Constituição de que todo cidadão é livre para exercer, inclusive, o seu ponto de vista? Então você falou. Onde é que há censura? Onde é que há impedimento de liberdade? A palavra foi sua e porque você já usou o termo pelo qual eu não posso falar. A Constituição? Não. Censura. Então eu não vou dizer. Mas onde é que há censura? Não há, então. O Brasil é livre, a gente pode falar o que quiser. Nós estamos aqui agora ao vivo e eu lhe faço essa pergunta. Qual é a sua análise hoje do Brasil? Para mim, O que é que falta dizer? O que é que está entalado na garganta que não pode ser dito? E por que não pode ser dito? Por que o apóstolo vê essa conjuntura de que há necessidade de ter liberdade e há algo muito mais que deseja ser dito e que não pode ser dito? Eu louvo a Deus porque a gente ainda pode falar que Jesus salva. Eu louvo a Deus porque a gente ainda pode falar que a Bíblia é verdade. Eu louvo a Deus porque a gente ainda pode falar que o Espírito Santo de Deus pode convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. E eu quero louvar a Deus porque o sangue de Jesus Cristo tem libertado pessoas nessa nação. Isso eu posso falar e é isso que eu quero falar. Ótimo. Apóstolo, muito obrigado pela sua vinda aqui. Uma alegria, assim, sempre recebê-lo Já? aqui. Já! O senhor está cumprindo essa agenda aqui nessa região, né? Já sabemos que daqui Mas a deixa eu pouco tem um falar almoço algo com a aqui. família. Fique à vontade. Eu quero agradecer. O senhor tem total liberdade. Eu quero agradecer a você, meu filho, a Peterson, agradecer Obrigado. a TV Diário Sertão, que sempre me recebe aqui, e agradecer ao povo lindo de São José de Piranhas. Que cidade linda, que povo acolhedor, que povo maravilhoso. Ali na pessoa da apóstola Marta, do bispo Claudemir, da sua esposa, do pastor Alexandre e sua esposa. Um povo lindo. E ontem tivemos um momento profético lindo lá na igreja, e Deus falou algo tremendo, né? Essa igreja vai se levantar nessa região, cuidando dos aflitos, dos necessitados e dos pobres. Inclusive uma frase que eu usei lá, respeitando a classe política. Eu disse para eles, na verdade Deus levantou uma palavra profética. Não são os políticos que têm que cuidar dos pobres, é a igreja de Jesus. E a igreja de São José de Piranhas é uma igreja ungida, cheia do poder de Deus. E eu estou voltando para Natal com um coração extremamente alegre pelo que eu tenho visto nesses dias. Até porque eu estava lá atrás com o apóstolo Faustino e hoje eu posso ver com alegria essa bênção. E está com você aqui, Deixa cara. uma mensagem aqui para quem está nos acompanhando agora. É início de semana, está chegando também o final do ano, certamente muitas batalhas travadas por cada um de nós, é verdade, faz parte da existência humana essa luta diária. Mas deixa uma mensagem aqui, acima de tudo, de fé para quem está nos acompanhando agora. Amém, glória a Deus. Eu estou feliz que a mensagem que eu tenho é essa. Então, Que bom. mensagem de fé. Você que está me acompanhando aqui, entenda uma coisa. Os próximos anos, nós vamos ver caos, nós vamos ver confusão, mas também vamos ter muita luz. Você pode optar por viver em caos ou confusão, mas você pode optar por viver na luz. Qual é a diferença? A diferença está enquanto o teu coração está em Deus. Porque se o teu coração estiver em Deus, aquilo que está na palavra de Deus vai estar plantado dentro do teu coração. E pode ter certeza, você vai provar disso. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Alguns exemplos, pastor, estou tendo dificuldade com meu filho. Deus está usando isso para o teu bem. Pastor, eu tive uma dificuldade, perdi um patrimônio. Deus está usando isso para o teu bem. Às vezes as maiores tragédias, e tem gente aqui me ouvindo que está debaixo de tragédia, eu quero te dizer, confia em Deus, olha para Deus, que isso vai se transformar em uma bênção na tua vida. Quero dizer para você que toda história difícil hoje se transforma em um testemunho de vitória anos depois. Então levanta a tua cabeça, confia em Jesus e caminha firme, porque Ele é aquele que pode te levar para lugares melhores. A palavra do Salmo 23, que eu quero concluir com essa palavra, diz assim: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Então pode faltar tudo, mas Deus não falta na tua vida. E é esse Deus que eu creio, é esse Deus que eu prego, é esse Deus que nós falamos sobre Ele, e é o nome de Jesus Cristo que vai ser edificado na tua vida. E no lugar de andar em caos e confusão, você vai andar em luz. Que Deus te abençoe. Shalom. Paz para todo mundo. Obrigado.